Segunda Yautã, que é 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 1. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapaz de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigos do Altíssimo. Verso 5. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Podeis vos assentar, amada igreja. Aleluia. Amada igreja do Salvador Yahushua, estejais atentos para esta palavra. Esta palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Devemos constantemente examinar as Escrituras, porque é por meio delas que nós podemos alcançar a salvação de nossas almas. Sabemos que estes dias que estamos vivendo são dias terríveis, são dias difíceis, são dias que o Espírito da Verdade profetizou lá atrás. E nós estamos contemplando esses dias nos nossos dias. Nós estamos contemplando pela espiritualidade que o Altíssimo nos dá, homens que são amantes de si mesmos. O que significa isso? Quando uma pessoa ela ama a si mesma, ela não está disposta a renunciar à sua vida para viver para Yahushua, para que a vida de Yahushua possa se manifestar na vida espiritual dela. Porque Yahushua ele deixou bem claro aos seus seguidores: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si o sacrifício de sua vida, depois vem e me segue. Não é fácil seguir a Yahushua, pois na palavra de Yahushua, ele exige de nós comportamentos, ele exige de nós atitudes, ele exige de nós uma conduta de um povo especial, zeloso de boas obras. E diante desta conduta, que nós devemos viver nesta terra para iluminar outras pessoas, para afastar outras pessoas do caminho das trevas, porque tais homens que amam a si mesmos, eles estão em trevas, são homens gananciosos cada vez mais, são homens cada vez mais arrogantes, são homens presunçosos, são homens que têm os seus lábios voltados a blasfemar contra a santidade da palavra do nosso Criador. São homens que não têm respeito. Nesta noite mesmo os irmãos estão contemplando que a devida reverência que o Altíssimo deveria receber, ela não é compartilhada por todos. Isto significa que nós estamos vivendo numa terra em que esses dias são dias que nós devemos nos revestir cada vez mais, porque o mundo está moldando a sociedade a viver uma vida na incredulidade, a viver uma vida na apostasia, a viver uma vida que venha se levantar contra os princípios do Altíssimo. O Altíssimo, ele é Kadosh,
Ele quer que o seu povo seja um povo limpo de mãos e puro de coração. Ele quer que o seu povo seja um povo especial, zeloso de boas obras. Um povo que tem princípios. Um povo que anda segundo os retos caminhos da palavra do nosso Criador. Não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Devemos estar sempre seguindo o reto caminho da justiça do Altíssimo, segundo os princípios dos preceitos da sua palavra. O mundo está em trevas. A humanidade está vivendo uma vida de cada vez mais nas trevas. São homens deturpados, são homens que não têm temor, que não têm desejo de servir o Altíssimo. Cada dia que passa, a porta do reino do nosso Criador está cada vez mais estreita. O caminho dele está cada vez mais apertado. Sabe por quê? Porque na medida que a tecnologia vai sendo disseminada aos corações dos homens, os homens estão tendo mais acesso de viver uma vida na iniquidade, de viver uma vida de impiedade. Mas o Altíssimo mostra para nós aqui que não podemos ser semelhantes a eles. Aqueles que querem herdar a vida eterna devem entregar as suas vidas ao Criador, devem fazer profissão de servir a Ele através de boas obras. Aqueles que passam a ouvir as sãs palavras do Evangelho de Yahushua, tais vidas se tornam homens e mulheres que venham ter o mesmo caráter que o nosso Salvador tem. O caráter de Yahushua é um caráter de santidade, é um caráter que transmite pureza, que transmite uma vida pura. E assim nós temos que andar neste mesmo perfil, para que não sejamos como tais homens, porque esses homens estão vivendo na carne, esses homens estão vivendo num caminho que leva eles à condenação. Eles estão seguindo um caminho que é o caminho da perdição. A igreja de Yahushua, ela precisa se revestir para suportar os sofrimentos destes últimos dias. Estamos vivendo em dias bárbaros, em dias de trevas, dias em que o pecado está se multiplicando. O amor daqueles que deveriam seguir como imitadores de Yahushua estão aos poucos se diminuindo. A igreja não pode deixar o pecado esfriar a sua emuná, porque o pecado, irmãos, ele esfria o fervor do Espírito que deveria estar aquecendo os nossos corações. Então temos que vigiar para que não venhamos cair em tentações. E a única maneira de nós vigiar, ao ponto de não nos tornar uma presa fácil nas mãos do inimigo, é rompendo a nossa amizade com o mundo, é deixando de se conformar com as coisas deste mundo, é procurando viver em novidade de vida, é andando nos retos caminhos da justiça do Altíssimo, não como escravos do pecado, mas como servos da justiça. Seja uma serva de Yahushua, seja um servo de Yahushua. Sujeita-te, pois, a Yahushua. Resiste ao diabo como cumpridor da palavra do Altíssimo.
e o diabo fugirá de vós. E grande será a vitória que o Altíssimo, Ele há de nos conceder. Então nós temos que abrir os nossos corações, irmãos, deixando o Espírito do Altíssimo nos renovar. Nós temos que viver fazendo a diferença nesta terra. O nosso Ame Yahushua, ele disse: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Yahu com o que não serve. A cada dia que passa, nós estamos contemplando os homens viverem uma vida deliberada, invertendo os valores e princípios da palavra do Altíssimo, e eles estão se apresentando diante do Altíssimo como inimigos da verdade. Não sejam inimigos da verdade, irmãos. Sejam pessoas que amam a verdade, que resiste à mentira, que não aceita o pecado. E Yahushua, ele disse na sua palavra que os seus seguidores, eles deveriam, se necessário, renunciar tudo quanto eles têm. Nós temos que renunciar à nossa bagagem do mundo. O mundo quer que nós sejamos mundanos. O mundo quer que nós sejamos profanos. O mundo quer nos moldar para que nós sejamos amantes de nós mesmos. Amados irmãos, o nosso Salvador deixou bem claro que nós devemos amar o Altíssimo Yahu acima do amor que nós temos por nós, acima do amor de todas as coisas. Hoje as pessoas estão deixando de amar as pessoas para amar as coisas. Não ame a tua casa, irmãos. Não ame o teu carro, meus irmãos. Não ame os teus bens, meus irmãos. Porque se você passar a amar os teus bens, a tua decepção será semelhante da conduta do jovem rico. O coração do jovem rico estava cheio de ganância. O coração dele estava voltado a viver uma vida de amante das coisas que ele tinha. Nós estamos vivendo aqui de passagem. A qualquer momento, qualquer um de nós podemos partir. E a nossa partida, ela tem que ter um destino certo. Assim como nós queremos ir para o lar celestial, preparado por Yahushua, o nosso Salvador, não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Não podemos desejar a vida eterna para morar no lar celestial, vivendo nesta terra, através de uma conduta de pessoas que estão no caminho da perdição. O caminho da perdição é o que leva à morte, mas o caminho da salvação é o que leva à vida. Ande no caminho da salvação, dê liberdade para que Yahushua possa te criar em verdadeira justiça e santidade. Porque Yahushua, ele não nos chamou para viver uma vida na imundícia. Ele nos chamou para viver uma vida em santidade. Mas como é Kadosh, aquele que vos chamou, o Espírito do Altíssimo, ele nos exorta: sede puros como eu sou puro. Que os irmãos possam ter princípios, ter atitudes, ter comportamentos. Aquele que comprou, ele deve pagar. Aquele que prometeu, ele tem que cumprir o seu compromisso. A ninguém defraudeis, irmãos. Não defraude o teu próximo. Dê bom testemunho para o teu próximo. Através do teu testemunho, o Altíssimo pode abrir os olhos espiritual daqueles que estão no caminho da perdição, para que eles possam ver a luz resplandecente de Yahushua na vida nossa,
e assim desejar esta luz para a vida deles. Aleluia! Diante desses dias, irmãos, estamos cercados de homens que estão com as Escrituras debaixo dos seus braços. E tais homens, mesmo que já estão há muito tempo na presença do Altíssimo, a palavra não alcança o coração de tais homens. São homens gananciosos, são homens materialistas, são homens que estão dispostos a fazer negócios da sua salvação. Eles trocam e vendem a salvação deles por bijuteria, por coisas poucas. Mesmo que o inimigo te ofereça a fama deste mundo, não aceite. Riquezas desta terra, não aceite. Nós temos que ter convicção plena daquilo que de fato nós queremos alcançar como um alvo, como um troféu, como uma coroa, como uma honra para as nossas almas. Tudo que temos um dia vai ficar aqui. Tudo que temos não pode possuir os nossos corações. Não deixe o maligno fazer do teu coração um coração ganancioso. Não deixe o maligno fazer do teu coração o coração de uma mulher idólatra, de um homem idólatra. Não deixe o maligno, irmãos, colocar em vossos corações um espírito de iniquidade, para que os irmãos venham viver deliberadamente no pecado. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convém praticar. Não convém aos salvos viver uma vida desenfreada no pecado. Todos nós estamos sujeitos a pecar. E aquele que disser que não peca, ele é mentiroso. Porém, há uma diferença entre aquele que serve o Altíssimo, mesmo que ele peque, o Altíssimo não leva em conta. Por que o Altíssimo não leva em conta? Porque nós, irmãos, não estamos vivendo uma vida no pecado de forma desenfreada. Nós não estamos vivendo uma vida em que o nosso pecado já está entranhado na nossa vida espiritual. Então temos que resistir ao pecado, temos que resistir às tentações. E as maiores investidas do inimigo para nos tirar da emuná, que é da fé, é quando ele acha lugar no nosso coração. Guardai os vossos corações, irmãos. Não deixe o inimigo conformar o teu coração para ser um coração de uma pessoa profana, de uma pessoa mundana, de uma pessoa iníqua, de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que anda como o amante do pecado nesta terra. Que diremos, pois, irmãos? Permaneceremos pecando voluntariamente para que a graça, que é o favor imerecido do Altíssimo Yahweh, possa permanecer em nossas vidas? De modo nenhum. Nós que estamos e que devemos estar mortos para o pecado, como ainda viveremos no pecado, irmãos? Se de fato Yahushua está vivendo em nós. Yahushua, ele não vive na vida daqueles que estão vivendo uma vida de iniquidade desenfreada. Yahushua, ele é um espírito puro. Quando ele entra dentro de nós, ele faz uma faxina dentro de nós. Ele tira
o sentimento de avareza do nosso coração. O jovem rico, ele disse: olha, tudo isso eu tenho feito, o que me falta ainda? E Yahushua olhou para o coração dele. E olhando para o coração dele, Yahushua disse: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, depois vem e me segue. Aquele jovem rico teria que renunciar aos seus bens, porque o coração dele estava naquilo que é matéria. Não podemos servir a dois amos. Não podemos servir a Yahu e a Mamon. Não podemos servir ao ídolo da prosperidade. Por que muitas congregações no mundo afora têm crescido de uma forma gigantesca? Porque eles deixaram de servir o Altíssimo Yahu como mansos e humildes de coração, para viverem uma vida servindo ao ídolo da prosperidade. Ao invés de entrar na presença do Altíssimo em busca de vida eterna, eles entram dentro de um estabelecimento e se reúnem em multidões para buscar prosperidade. E Yahushua não prometeu prosperidade para nenhum dos seus seguidores. Antes, pelo contrário, ele dizia: renuncia a tudo quanto tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. Se Yahushua vê que o coração dos irmãos estão nos bens desta terra, esses bens podem te pôr numa condição de maneira que você fique do lado de fora do reino de Yahushua. Se despoja de tudo para entrar no reino. Se despoja das coisas que ocupam o teu coração inutilmente. Hoje está assim, irmãos. O inimigo, ele criou um aparelho tecnológico, em que este aparelho, ele consegue dominar bilhões de corações através das coisas tendenciosas que ele põe diante dos olhos da humanidade. Veja se o teu coração está voltado ao Altíssimo ou não. Quanto tempo você fica diante de uma mídia do celular? E quanto tempo você tira para estar louvando a santidade da majestade do Criador nas oportunidades que você tem? Quantos hinos você louvou ao Altíssimo no dia de hoje, lá dentro do teu lar? Qual foi a tua oferta de sacrifício viva através do seu viver que você ofereceu para Yahushua lá no teu lar, lá no teu trabalho, no dia de hoje? Irmãos, devemos resistir. O mundo está conformando o coração de homens e de mulheres, para que nós sejamos pessoas que andem na carne semelhante a esses que a palavra está caracterizando como pessoas amantes de si mesmas. Assim, de acordo com esta palavra, devemos vigiar. Vigiar no que, irmão Edivaldo? Vigia no teu coração. E Yahushua, ele disse: vigiai e orai. Vigiai em espírito de oração. Vigia no que os teus olhos estão vendo. Vigia no que os teus ouvidos estão ouvindo. Vigie na maneira que você está procurando andar aqui nesta terra. Muitas pessoas já perderam a comunhão, já não tem mais aquele fervor do Espírito. Sabe por quê? Porque deram lugar ao diabo, porque deixaram de adorar o Altíssimo para adorar
as coisas desta terra. Guarda esta palavra, igreja. Tais homens têm aparência de servos do Altíssimo, têm aparência de servas do Altíssimo, mas tais homens, eles negam a eficácia da piedade. Tais homens, eles têm só a aparência. Da mesma forma que nós põe a escritura debaixo do braço para a gente vir à nossa congregação, tem milhares de homens e de mulheres que às vezes estão no adultério, que às vezes estão envolvidos na criminalidade, são pessoas que estão presas na iniquidade, presas no sistema pecaminoso deste mundo, e estão com as escrituras debaixo dos braços, e afirmam ser pessoas piedosas, mas se alguém deixar de pagar tais vidas entram em processo, entram na justiça, fazem denúncias para prejudicar o teu próximo. Assim como Yahushua nos perdoou, devemos perdoar o nosso próximo. Hoje estão com as escrituras debaixo do braço, amanhã estão de biquíni numa praia, estão de sunguinha numa praia, principalmente nesses tempos em que o calor está muito alto. Ao invés de buscar uma alma para o reino de Yahushua, estão nas praias, estão nos clubes, estão em volta de piscinas, vestindo as mesmas vestimentas das mulheres mundanas, vestindo as mesmas vestimentas dos homens mundanos. E nós temos que vigiar, irmãos. Vai haver uma condenação, vai haver uma sentença contra esses que não se importaram de ter tido conhecimento da palavra da justiça do Altíssimo e não deram crédito. Dê crédito na palavra, se arrependa, se converta, se humilhe, busque a face do Altíssimo, não se conforme com os teus pecados, resiste à tua carne, resiste o diabo, e o diabo fugirá de ti. O diabo só não foge daqueles que amam o pecado. Nós temos que odiar o pecado, nós temos que brigar com a nossa carne, combater os desejos da nossa carne, para sermos mais do que vencedores. E sendo assim, o Altíssimo vai nos ver como um povo especial, um povo zeloso, um povo irrepreensível, um povo que vive em espírito, um povo que ama a palavra dele, um povo que ama ele, porque não adianta nós dizer que amamos o Altíssimo, mas por meio das nossas obras nós estamos reprovados. Quem ama o Altíssimo deve obedecer a sua palavra. Quem crê em Yahushua deve obedecer a sua. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vai aí fora e pergunta para os bêbados, para os que estão no crime, para aqueles que estão na prostituição. Pergunta se eles amam o Altíssimo. Eles vão falar: eu amo. Vai aí fora e pergunta para o povo se eles crêem no Altíssimo. Eles vão falar que crê. Mas Yahushua deixou bem claro: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Guarde a palavra na medida da tua fé. Ai, irmão, eu tenho uma fé pequenina. Guarda de acordo com a tua pequenina fé. Esconde esta palavra dentro do teu coração para não pecar.
contra a santidade do teu Criador, mesmo com pouca fé. Aminal, igreja. Quem recebe esta palavra, diga aleluia. Aleluia. É através de ouvir a palavra da verdade que nós somos libertos, que nós somos transformados, que nós somos salvos. Aleluia. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua seja convosco. Quem vos saúda é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os que querem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo Telegram ou visitar o nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos. No YouTube você pode acessar o canal Irmão Edivaldo Yahushua. Fale conosco pelo 016 98849 1818. 016 98849 1818. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua